Fala pessoal, vivemos numa sociedade onde quem faz o certo recebe um número maior de julgamentos. Essa história vai fazer você refletir bastante. Certa vez, tinha um homem que ele recusou receber mais de 600 mil. Ele pensou o seguinte: se durante 5 anos eu receber esse valor e eu não puder devolver esses 600 mil para a sociedade, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Aí as pessoas elas param e elas julgam essa pessoa. Elas muitas vezes acham que a pessoa faz isso por fama, acham que a pessoa faz isso por ego, pensam que a pessoa pode fazer isso aí porque está mirando um cargo político. E vai muito além, gente. Vai muito além. Às vezes a pessoa ela conquistou coisas na escola e ela não foi chamada para a seleção da escola porque ela não puxava o saco de um professor de educação física. Às vezes essa pessoa ela pode ter tido mais de 12 brinquedos que eram importantes furtados. Às vezes essa pessoa ela pode não ter sido uma bajuladora de uma professora porque ela entendeu que o projeto dessa professora não levaria a educação para o norte. Às vezes essa pessoa pode ter sofrido aí um atentado, pode ter vindo uma pessoa aí do nada que não a conhecia e ter causado um problema de saúde. Então todas essas coisas elas se somam e tudo isso aí forma o indivíduo, que são processos assim que dificilmente a soma desses processos vão se repetir em outros lugares do mundo, né? A pessoa passar por essas mesmas situações. Mas claro, cada pessoa vai ter a sua soma, né? Só que a pessoa, ela precisa transcender tudo isso. Ela precisa ir além. Se ela não vai além num processo assim, a tendência é ela estagnar. Porque quando você não medita sobre isso, quando você não analisa cada caso, quando você começa aí a achar que o mimetismo é uma solução, você não gera movimento para as coisas. E gerar movimento não é você deslocar uma montanha de um lugar para outro, tá? Não é você pegar uma Mercedes ou pegar um Bugatti ou pegar uma Ferrari e sair andando por todo mundo. Tem nada a ver com isso, gente. Gerar movimento é simplesmente você pegar a vida do indivíduo e você fazer o possível para que essa pessoa ela volte a andar. Às vezes essa pessoa ela tá engateando, às vezes falta ali que essa pessoa ela seja escutada, às vezes ela precisa desabafar, às vezes essa pessoa ela precisa que alguém ajude ela a construir um projeto, às vezes uma pessoa ela precisa ser escutada de uma maneira única. Às vezes a pessoa ali ela nunca teve
atenção familiar, ou ela tinha atenção somente quando ela estava doente. E aí essa pessoa, né, ela vai ficando mais introvertida. Ela começa a se voltar mais para dentro, né? Porque ela percebe que ela não encontra nada fora dela, né? Então, gerar movimento é você saber, por exemplo, se essa pessoa ela é introvertida ou ela é extrovertida. Porque você a conheceu numa situação em que ela se encontrava introvertida, né? Mas pode ser que a partir do momento que você gere movimento na vida dessa pessoa, essa pessoa ela encontre um sentido maior em ser extrovertido, né? Então, como é importante gerar movimento. Muitas vezes o movimento aí é atrelado à velocidade, agilidade. E a velocidade e agilidade, como se movimenta o dinheiro, né? Como se movimenta as relações. Mas não, gente. Supera tudo isso, tá? Vai muito, mas muito, 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 muito além. Transcende tudo isso. E o grande desafio, antes de tudo isso, é a formação do indivíduo, né? É um indivíduo ele conseguir explorar as suas potencialidades de uma maneira única. E sempre vem a dificuldade, como eu falei para vocês aí, no caso das pessoas assim que nascem assim, de uma família muito tradicional, onde o bisavô tem que ter a mesma profissão do bisneto, sabe? É mais difícil isso. Muitas dessas pessoas, elas parecem ser mais engessadas assim, né? Elas parecem assim sempre ter cuidado na maneira como elas falam, na maneira como elas agem. Elas parecem ficar muito mais receosas quanto ao acerto, quanto ao erro, né? Sempre visando diminuir bastante o erro. Então, quando você consegue tirar o gesso dessas pessoas, você gera movimento. Quando uma pessoa está muito estagnada, quando uma pessoa está muito imersa dentro de uma profissão, isso não significa que a pessoa ela não vai ser importante no local ali onde ela trabalha, mas às vezes essa pessoa ela já está num certo local há muito tempo. Ela já está ali há 16 anos e ela deveria ter ficado ali uns 10 anos. Então ela já está 6 anos a mais. E ela não tentou outras coisas, né, gente? E aqui eu não tô falando que ela tenha que sair para ganhar 2 vezes mais, não tem nada a ver com isso. Às vezes é só uma questão de você continuar movimentando as coisas, de você sair da estagnação para um aprendizado. Você troca de profissão, você aprende uma coisa diferente, você convive com pessoas diferentes. E aqui eu não falo que você tem que sair de um lugar para ir conviver com as melhores pessoas do mundo, não tem nada a ver com isso. Mas sim em passar por um novo processo de maturação. Quando você começa a visitar com maior frequência o novo, você tem essa possibilidade assim de se desenvolver, de conhecer coisas novas, não só na profissão, mas pessoas novas, situações novas, clientes novos, que eles vão te ajudar bastante no processo de maturação e no processo de individuação, né? E aí sim, você começa a se sentir mais completo, você começa a se sentir maior.
Só que tudo isso aí depende de uma decisão, de um planejamento. Você precisa saber aonde você está e você precisa saber também o quanto que você quer se desenvolver, né? O quanto que você está disposto aí a enfrentar novos desafios. Muitas das vezes, uma primeira pergunta que um recrutador vai te fazer é se você está disposto aí a vivenciar novos desafios. E essa pergunta, ela tem que ser respondida com o coração, gente. O coração é que vai fazer diferença nesse caso. A racionalidade ela é importante. Mas para que esse passo aí ele seja dado somente através do coração. Coração que ele vai te trazer aí uma possibilidade diferente. Uma possibilidade que muitas pessoas acabam deixando de viver, né? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações.